Você quer ser um treinador de sucesso? Você realmente deseja levar as suas equipes a alcançarem resultados extraordinários? Então é importante que você esteja atento para os erros que muitos treinadores cometem que acabam atrapalhando o seu sucesso e sim quais são os acertos, o que é recomendado que ele faça para que assim ele tenha êxito na hora de liderar as suas equipes. E para falar sobre essa questão, vou fazer aqui uma série de vídeos com vocês apresentando quais são os 7 principais erros que os treinadores cometem na hora de liderar suas equipes e, consequentemente, quais são os acertos que é preciso para que assim você tenha sucesso na hora de treinar as suas equipes. O primeiro erro muito comum que acontece com os treinadores na hora de liderar as suas equipes é não conhecer qual é o perfil do seu público, nem saber quais são as suas necessidades. É claro que quando você está ensinando, treinando aquelas pessoas, um dos objetivos que você tem é alcançar resultados, é que a equipe produza mais, é que a equipe aprenda, para que assim eles possam realizar melhor suas tarefas e assim possam ter mais sucesso. Contudo, se você já for direto, treinar essas pessoas, forçar com que elas aprendam, com que elas tenham determinado desempenho, mas também você não ver o lado das pessoas, você não conhecer quem são essas pessoas, você não saber quais são as necessidades, você vai ter aí muitos entraves, você vai ter muitas dificuldades. O fato de você não conhecer quais são as necessidades da sua equipe vai correr o risco de que você tenha uma equipe desmotivada. Porque quando você não conhece as necessidades, o que é que essas pessoas precisam, quais são as motivações desse grupo, consequentemente você não vai contribuir para que essas motivações elas sejam realizadas. Então, você vai ficar só cobrando, exigindo e eles não vão ter nada em troca. E com isso, a desmotivação vai estar presente. E o fato também de você não conhecer o perfil do seu grupo, qual que isso pode implicar? Você vai acabar tratando as pessoas todas da mesma maneira e isso vai fazer com que pode ser que você acerte no tratamento com algumas pessoas e você erre com outras. Por quê? Cada pessoa é diferente, cada um tem sua personalidade, tem seu temperamento, tem suas expectativas, tem seu jeito de ser, tem suas potencialidades e limitações. Então, se você for no mesmo padrão com todas as pessoas, né, liderando todas exatamente da mesma forma, tratando todas exatamente da mesma maneira e esperando que todas elas tenham os mesmos resultados, tanto você quanto o grupo pode ficar frustrado. E aí, qual é o acerto então? Né? Esse é o erro. Né? O erro é quando o treinador ele não conhece o perfil do seu grupo, ele não sabe quais são as suas necessidades. E qual é o acerto? O acerto é justamente você criar ferramentas para que você conheça o grupo. Você precisa investir no seu tempo maneiras para que você perceba quem são essas pessoas, quais são as potencialidades de cada um da sua equipe, quais são suas motivações, quais são suas expectativas, quais são os seus pensamentos. Dentro desse projeto que vocês estão trabalhando, o que é que essas pessoas esperam que aconteçam para elas, né? Quais são os benefícios que elas esperam ter. Quando você conhece o perfil das pessoas, você vai saber com quem você está lidando. E quando você sabe com quem você está lidando, é claro que você vai saber se relacionar melhor com essa pessoa. Se essa pessoa é mais enérgica, né? Se essa pessoa é mais objetiva, você vai ter uma forma de tratar com ela. Se essa pessoa é um pouco mais sentimental ou talvez um pouco mais lenta, mais introspectiva, você conhecendo, você vai saber como você deve tratar essa pessoa. E você tem uma equipe que vai precisar produzir, você sabe os talentos de cada um, você sabe quais são as potencialidades. Então, para determinado tipo de ação, eu sei com quem eu vou poder realmente contar. Fulano, eles têm perfil para realizar determinadas tarefas, então eles vão trabalhar nessa área. Já para outra área que vai necessitar outros tipos de habilidades, eu vou ver quem são as pessoas que possuem essas habilidades e vão trabalhar dentro daquela área. Então é muito importante para que você possa liderar, para que você possa ensinar, treinar pessoas, é você se dispor a conhecer essas pessoas. Eu já falei para vocês em outros vídeos que existem várias ferramentas que podem te ajudar a você conhecer o perfil dos seus liderados, né? Duas que eu posso citar aqui, tem o método DISC, que é muito conhecido, é muito bom para você conhecer dentro dos 4 perfis que ele fala. Tem o Corpo Explica também, que tem 5
tipos de perfis também que você pode identificar. Tem, enfim, vários estudos de personalidades que muitos psicólogos fizeram por aí. É só você procurar uma metodologia que seja séria, que seja comprovada cientificamente e que realmente possa te apresentar os perfis das pessoas. E aí você vai conhecer, vai poder identificar qual é a característica, quem são essas pessoas com quem você está trabalhando, e assim você poder tirar o melhor dessas pessoas, e aí conhecendo também quais são as suas necessidades, quais são as suas motivações, você recompensá-las da maneira adequada, porque você vai conhecer, enfim, quais são as necessidades dessas pessoas. E como é que você vai conhecer essas necessidades? Conversando com essas pessoas, entrevistando, tendo um tempo, né? Exercendo a empatia, ter esse momento também, seja em grupo ou seja individualmente, você conversar com as pessoas para que você possa investigar o que é que motiva, o que é que gera entusiasmo nessas pessoas, e assim você ter o time junto com você para que juntos, sendo uma coisa bem gerenciada, vocês possam alcançar, enfim, resultados extraordinários. Um erro muito comum também que acontece com os treinadores na hora de liderar suas equipes, ou com professores na hora de ensinar, ou com profissionais, pessoas que precisam fazer apresentações, é a questão do medo de errar. Quando nós temos um medo excessivo de uma atitude que precisamos exercer, nós vamos ter muito mais prejuízo do que benefícios. O medo é uma emoção natural do ser humano. Em alguns momentos o medo vai ser extremamente importante para que você possa preservar a sua vida. Contudo, no trabalho, na carreira, né, para que você possa alcançar novos resultados, para que você possa realmente ir mais longe, você vai ter que romper a barreira do medo. E eu percebo que existem muitas pessoas que têm um potencial imenso, que podem servir a outras pessoas, que têm projetos maravilhosos, que têm ideias super criativas, mas que não saem do papel, às vezes não saem nem da cabeça, porque elas têm medo de errar. Elas têm medo de ir para projetos mais desafiadores. Eu vejo pessoas com expertise muito grande, que poderiam ser grandes treinadores, ser grandes palestrantes, têm um potencial para influenciar outras pessoas, mas eles têm medo de dar esse passo à frente, de avançar. E aí, justamente, se esse é o seu caso, se você percebe que tem um sonho, tem um desejo de ir muito mais além, de desafiar, de ousar, mas tem algo que está travando, e esse algo que está travando é o medo, que eu quero te incentivar é começar a questionar esse medo, a não deixar que esse medo mais congele as suas atitudes, né? O medo, como eu falei anteriormente, ele vai ser necessário para salvar a sua vida de um perigo, de você morrer. Mas quando a gente está tratando de carreira, de avançar, para novos desafios, esse medo ele precisa ser desafiado. Agora, claro, você precisa planejar, você precisa identificar quais são os riscos, quais são os problemas que podem acontecer no meio da jornada, e aí você vai ter que calcular esses riscos e ver quais são as estratégias, o que é que você vai fazer no meio desse processo, especialmente se você está lidando com outras pessoas. Se esse novo projeto você vai precisar de uma equipe para te ajudar, para te auxiliar, você vai ter que enfrentar esse medo com a sua equipe. Vocês vão ter que planejar o que é que nós podemos fazer se o pior acontecer. Você vai pensar isso junto com a sua equipe. E junto com a sua equipe vocês vão se fortalecer. Vocês vão identificar onde é que nós queremos chegar, o que é que nós vamos ganhar no final dessa jornada, quais são os benefícios para que isso traga motivações para vocês. E juntos planejar como vão superar as dificuldades. E juntos vão trabalhar, um fortalecendo o outro, para que vocês consigam chegar em novos resultados. Então, esse erro de deixar que o medo lhe vença, isso acaba impedindo que você realize muitas coisas, faz com que atrase, faz com que muita coisa deixe de acontecer, com que se percam oportunidades. Então a minha dica é que você veja quais são os medos que estão impedindo de você avançar na sua carreira, avançar com a sua equipe. Às vezes a sua equipe está doida para avançar, mas às vezes você como líder fica não acreditando que podem conseguir avançar, que podem conseguir novos resultados. Então reveja quais são esses impedimentos, né? De repente existem crenças limitantes relacionadas a esse projeto.
se questione, faça um autoconhecimento e questione justamente esses medos para que vocês possam superar e avançar. Vale muito a pena para que a gente avance na vida, a gente questione e busque superar os medos. Nem que a gente vá com medo, mas a gente precisa dar os passos necessários para ter sucesso.